Muito bom dia, cada uma de vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este culto, a esta casa de oração, mesmo que ainda de maneira online. Quero saudar cada uma de vocês com as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 16, a primeira parte, que diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê neste Evangelho. Irmãos e irmãs na fé, seguir a Jesus Cristo nos traz uma série de dilemas. Será que nós não nos envergonhamos do Evangelho, das suas palavras, daquilo que Ele nos desafia a fazer e a sermos? Desejo que nós tenhamos uma abençoada reflexão, um abençoado tempo de comunhão na casa de Deus. Amém. Nós não nos reunimos em nosso próprio nome, pela nossa própria vontade, mas nos reunimos em nome e no poder, sob o poder do Deus que é Pai, o Criador de todas as coisas, do Deus que é Filho, o nosso Salvador, e também do Deus que é Espírito Santo, o Consolador, vivificador das nossas vidas. Amém. E assim como nós estamos, convido para termos momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estarmos mais uma vez na Tua presença, mesmo que tão distantes uns dos outros, umas das outras, mas certamente temos a convicção de que estamos sim reunidos e reunidas na Tua presença, no Teu nome. É um privilégio novamente chegarmos a Ti em oração e falarmos daquilo que pesa em nosso coração, pesa na nossa vida. Muitas vezes temos vergonha de admitir nossas falhas como pessoas batizadas. Perdão por nós Te envergonharmos quando não defendemos os direitos das pessoas excluídas e também oprimidas. Perdão quando deixamos de agir, de sermos Teus discípulos e Tuas discípulas por medo ou por vergonha. Nos abrigamos na Tua misericórdia e nos abrigamos no Teu perdão. Nós somos fracos, porém queremos lutar contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa. Nos leva, Senhor, a vivermos o nosso batismo a cada novo dia. Por isso, e também por tudo mais, nós clamamos Teu perdão, cantando: Se sofrimento Te causei.
Um dramaturgo russo de nome Anton escreveu: uma pessoa boa sente vergonha até de um cão. Vou repetir: uma pessoa boa sente vergonha até de um cão. A vergonha muitas vezes brota da consciência de algo que é errado ou de quando fazemos algo errado. Se você, meu irmão e irmã na fé, reconhece os teus pecados, se envergonha deles e busca não mais cometê-los, se esforçando para não repeti-los novamente em sua vida, certamente Deus derrama sua graça sobre tua vida. É isso que as Escrituras nos dizem. E teus pecados estão perdoados em nome deste Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O perdão é um convite para termos uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova jornada. A nova vida em Cristo ela é pautada pelo amor, tanto ao próximo, também para com Deus, e Ele sofre junto com os que sofrem e estão aprisionados e lutam justamente pela libertação. Por isso nós clamamos pelas pessoas que sofrem violência, pessoas excluídas, pessoas solitárias, pelas perseguições e também tantas injustiças que se fazem presentes neste mundo, pelas pessoas que passam fome, pessoas que passam frio, pessoas sem lar, sem família, pessoas que são humilhadas, pelas guerras e também pelas lutas. Há tanta dor à nossa volta, tanto sofrimento à nossa volta, tantos clamores que nem mesmo nós ouvimos, mas que Deus certamente conhece e conhece muito bem. Por esses clamores visíveis e também clamores invisíveis, nós queremos clamar também a Deus cantando. Deus de amor e misericórdia, por vezes somos que nem Pedro, que nega Cristo em 3 vezes. Temos vergonha de testemunharmos que somos teus seguidores e tuas seguidoras, mas o galo canta e nos desperta assim também como despertou a Pedro. Permite, Deus, que a tua palavra lida e pregada nos desperte e nos encoraje a tomar a tua cruz. Por Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, hoje e sempre que oramos. Amém. Amor
Convido você a acompanhar comigo leitura de Gênesis, capítulo 17, versículos 1 até 7 e também versículo 15 e 16. Gênesis 17, 1 a 7 e 15 e 16, que diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será comigo a minha aliança, serás pai de inúmeras nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Até aqui, leitura de Gênesis. Queridos e queridas irmãos e irmãs na fé, você já imaginou ou se imagine agora nesse momento num grupo de amigos e amigas na qual vocês se reúnem ou se reuniam antes da pandemia quase todos os dias. Conversas entre essa roda de amigos e família giram em torno de família, trabalho, política, religião, futebol, e são compartilhados nessa roda de amigos projetos, planos para o futuro. E certo dia, um desses amigos bem íntimos da sua casa, da sua família, convida você para no próximo sábado estar com ele e festejar a sua despedida. Eis que esse seu amigo, depois dessa despedida, vai viajar até a capital e lá ele vai ser assassinado. Qual seria a tua reação diante desse convite? O texto que é designado para nossa meditação, pregação de hoje, é do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 e 38, e ele nos traz uma história bem parecida, traz um relato muito parecido. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 até 38. Que nos diz assim: Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das do homem. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará ela. Quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai
com os santos anjos. Até aqui, palavras da salvação. Demos graças a Deus. Queridos e queridas, eu quero dividir esta meditação, esta pregação, em 3 partes. Primeira parte, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a pregação de Jesus, sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte e também sobre a sua ressurreição, que termina ali no 32, mas já começa lá no 29, que nós não chegamos a ler. No versículo 29 desse mesmo capítulo do Evangelho de Marcos, Pedro afirma que Jesus Cristo é o Messias. Pedro sabe e afirma isso, que Jesus Cristo justamente é o escolhido, o ungido, que veio a este mundo trazer a glória de Deus e o reino de Deus, e trazer já seus sinais entre os povos. A visão messiânica comum na época não incluía sofrimento e morte da parte de quem viria salvá-los. Eles não esperavam sofrimento e morte da parte de Jesus Cristo. A maioria das pessoas esperava um Messias que era vencedor, cercado por guerreiros, capaz de derrotar poderes e também de derrubar os principais reis do mundo, capaz de derrubar a injustiça do mundo. Jesus então surpreendeu ao pregar o sofrimento do seu próprio sofrimento, sua rejeição por parte daquelas pessoas que exerciam o poder, dos anciões, dos sacerdotes, também dos escribas. Jesus surpreendeu ao falar da sua morte e também falar da sua ressurreição. Ninguém esperava que ele deveria e que ele precisasse morrer. Jesus sabia que a sua mensagem e ações entrariam em choque direto com a religião e com toda a sociedade, com a organização social e também com os valores daquela época. Ele previa a sua morte e previa que seria numa cruz. Palavras de esperança fazem parte desse trágico anúncio de Jesus aos discípulos e todas aquelas pessoas que estavam com ele naquele dia. E que depois de 3 dias ressuscitasse, nos fala o texto bíblico. Jesus contava com a sua ressurreição. Outras passagens dos evangelhos também trazem esse relato. A ressurreição apontava para a vitória de Deus sobre os poderes do mundo e também a vitória de Deus sobre os poderes da morte. Só que por um caminho que ninguém esperava que isso acontecesse. No versículo 32 diz que Jesus estava falando abertamente sobre este caminho salvífico. Jesus não estava falando entre linhas ou dando indiretas. Jesus estava falando com todas as palavras que precisavam ser usadas, abertamente, sobre esse caminho de salvação, sobre a morte, a dor que traria a salvação. Ele preparava os seus seguidores e as suas seguidoras para absorverem a nova proposta messiânica, essa proposta que ele estava trazendo, um novo caminho, o caminho da verdade e o caminho da vida, para que necessariamente passariam pela sua morte e também pela sua ressurreição. Um segundo ponto, há um diálogo com Pedro e Jesus. Pedro, um ser humano comum do seu tempo, como qualquer outro ser humano, reprova o anúncio do sofrimento de Jesus e da morte de Jesus. Já uma fase do luto, a negação. Conforme a sabedoria do seu tempo, o Messias e os propósitos de Deus não poderiam ser derrotados. E naquele momento Pedro imagina e sente a derrota de Jesus quando ele anuncia que ele tem que morrer. Sofrimento e morte faziam parte do cotidiano daquele povo. E eles esperavam um Salvador justamente para tirá-los dessa realidade cruel que eles experimentavam. Alguém que trouxesse vida digna e justa e não mais uma morte, e não mais um sacrifício. O Messias estaria acima dessa realidade, transcenderia essa realidade, isento dessa sina desastrosa que toda aquela sociedade já vinha experimentando. Mas a visão de Jesus da época projetava uma salvação espetacular,
Ele iria salvá-los através da sua morte. Jesus então denuncia com palavras contundentes, em tom de acusação, que Pedro defende a proposta do mundo e não a proposta de Deus. Pedro ele só consegue enxergar a morte como derrota e não consegue enxergar a morte como salvação, a morte como algo melhor para depois. A lógica da morte que propõe infelicidade, a lógica da morte que propõe felicidade sem doação, sem perda dos seus benefícios próprios, sem sofrimento e sem ressurreição. Jesus então surpreendeu seus seguidores e seguidoras, ensinando uma vitória que incluía a perseguição, uma vitória que incluía a morte e também incluía uma nova vida. E essa sim era a verdadeira vitória. Jesus prega uma salvação vitoriosa que passa pela realidade humana, injusta e destruidora, deixando nelas as marcas do reino de Deus, do amor e de vida plena e de vida eterna. E num terceiro momento, Jesus aconselha como salvar a vida, como pertencer e conseguir alcançar esse feito. As afirmações de Jesus após o diálogo com Pedro ensinam os seus discípulos, suas discípulas, que estão inseridos nessa missão salvadora, que inclui o sofrimento, a morte e a ressurreição. Jesus diz: o servo não é maior do que o seu senhor, no Evangelho de João. Os servos andam pelo mesmo caminho que o seu senhor anda. Se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses, carregue a sua cruz e me acompanhe. É a dica, é o conselho que Jesus traz. A verdadeira salvação está enraizada na realidade e também transforma essa realidade. Quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, vai salvá-la. Não há perda de vida, não há morte, mas sim salvação, porque há ressurreição. A fidelidade a esse caminho de salvação faz a diferença. Que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Qual é a vantagem de alguém que batalha para ganhar o mundo, mas perde a vida? A vida transcende os limites e os valores deste mundo. Aquilo que nós julgamos aqui especial e importante é transcendido pela morte e pela ressurreição. Quem nega essa proposta salvífica em seu cotidiano afasta-se da dimensão da vida eterna. Jesus então convida os seus discípulos e também convida a multidão a fazer uma nova opção de vida, a olhar diferente para a vida que cada um e cada uma ganhou de Deus, recebeu de Deus, se baseando nos valores do Evangelho e na missão redentora que o Evangelho tem. Aquela missão que inclui o amor, a doação, a partilha, a justiça, a paz, o amor, e por isso também pressupõe a perseguição e a cruz. Porque quando neste mundo nós buscamos a justiça, o amor, a paz, a união, nós somos apedrejados e recebemos perseguição e cruz. As orientações de Jesus, reunidas em Marcos, pressupõem um outro objetivo salvífico. Apresentam uma outra opção: caminhar para a vida, assumindo a realidade de cruz e de morte. O prêmio para essa opção é a ressurreição. Apesar do sofrimento, apesar das ameaças e da cruz, todos que optam por esse caminho participam da transformação do mundo e da vitória sobre a morte neste mundo. E também já traz sinais do reino de Deus para dentro dessa realidade. E agora os benefícios da salvação não são meros espectadores da obra salvífica de Deus. Eles já experimentaram no processo de transformação do mundo. E por isso mesmo, o projeto de Jesus reclama uma nova opção pela vida, compatível com os valores da boa nova do amor que não tem fim. Queridos e queridas, como pessoas cristãs,
Confessamos que Jesus Cristo é nosso exemplo de fé e também nosso exemplo de vida. Devemos, dia após dia, diariamente, buscar em nossas vidas, buscar nas escolhas que temos que tomar a cada novo dia, pelas opções que certamente promovem e honram esse Cristo. Não adianta dizermos que somos pessoas cristãs se não honramos este Cristo com as nossas ações. Quais são os valores que você carrega contigo? Onde é que você deposita a sua confiança e aonde você deposita a sua qualidade de vida? O que é mais importante na tua vida? Que diariamente nós sejamos impulsionados e também impulsionadas a valorizarmos a vida, a valorizarmos a justiça, a paz, o que é certo e o que é correto, para sermos verdadeiramente pessoas cristãs. Que assim Deus nos guie, nos ajude e nos fortaleça. Amém. Em resposta à palavra pregada e anunciada, quero convidar você a, junto comigo, confessar a sua fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Enquanto nós cantamos o próximo hino, convido você a recolher e destinar as ofertas deste domingo. Você sabe qual o destino da próxima oferta nacional? A próxima oferta será destinada à implementação de capelanias da saúde e redes de diaconia. As capelanias atuam no amparo e acompanhamento de pessoas e famílias hospitalizadas, compartilhando o amor de Deus e levando conforto em horas de angústia, incerteza e desespero. A oferta ajuda na implementação desses espaços em ambientes hospitalares. Já a rede de diaconia é um coletivo formado por 50 instituições diaconais da ESLB que trabalham com diversos públicos, como pessoas em tratamento de saúde. Esse recurso será utilizado para encontros de formação e articulação entre essas instituições. Como exemplo, temos a Associação Albergue Martim Lutero, em Vila Velha, e também a Casa de Passagem São Lucas, em Porto Alegre. Esses espaços oferecem abrigo e consolo espiritual para pessoas que passam por tratamentos médicos nos grandes centros urbanos. Agora, vocês podem acompanhar o simples passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Capelanias da Saúde e Rede de Diaconia.
Já nos encaminhando para o final dessa celebração, convido você a, no momento de tranquilidade, de entrega, se colocar diante de Deus em oração e lembre, coloque na sua memória, repita ou diga seus motivos de intercessão, suas dores, angústias, seus pedidos, também agradecimentos. Coloque tudo isso diante de Deus e compartilhe nesta oração. Oremos. Deus de amor e misericórdia, ouve-nos pela Tua graça. Nós te pedimos para que sejamos capazes de deixar as muitas coisas para trás e ganharmos o que há de mais valioso neste mundo, a verdadeira vida junto a Ti. Permita, Senhor, que este tempo de Quaresma seja tempo de meditarmos ao pé da Tua cruz. Seja tempo de arrependimento. Seja tempo também de sentirmos as dores que as pessoas que estão à nossa volta sentem. Seja tempo também de esperança e ações concretas em favor da vida. Suplicamos, Senhor, pelas autoridades, para que não se desviem da sua função legal e não desistam de lutar por aquilo que é justo e digno. Suplicamos, Senhor, pela nossa igreja e a CLB, pelas nossas comunidades, obreiros e obreiras, grupos e tantos departamentos, para que a tarefa de acalentar a esperança, testemunhando as obras de Deus e mostrando ao mundo o seu poder que liberta da opressão. Suplicamos pelas pessoas que sofrem por motivo de luto, por doença, por solidão, por abandono, desemprego, por desentendimentos familiares. Muitas vezes, calados e caladas, pessoas angustiadas, Deus estenda a essas pessoas a sua bondosa mão, as lembrando que Tu ouves os seus clamores. Suplicamos, Senhor, pelas famílias, para que vivam em harmonia e solucionem seus conflitos com amor através do diálogo. Suplicamos, Senhor, pelas pessoas e pelos jovens, pelas crianças, para que tenham proteção e amparo, assim não se envolvendo com a violência e também com o mundo das drogas. E tudo mais, Senhor, que está em nosso coração, nossa mente, nós queremos colocar diante de Ti, através da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quer ainda receber da bênção de Deus? Estenda a sua mão como forma de recebimento desta bênção. Senhor, toque nossos olhos para que possamos enxergar. Toque nossos ouvidos para que possamos ouvir. Toque a nossa boca para que possamos levar adiante a Tua mensagem. Toque nossas mãos para que possamos ofertar com amor. Toque nossa vida para que o Espírito Santo possa nos envolver. Toque também nosso coração e nos permita sentir o Teu amor. Amém. Uma abençoada semana, um abençoado início de semana. Permanecemos em paz e vamos seguir servindo sempre ao Senhor com grande alegria. Amém.